aqui é só risada no nosso chat. Vocês lembram, por exemplo, eu lembro, do comandante do Exército, general Tomás Frajola, que tinha encontros frequentes com Alexandre de Moraes? Vocês lembram disso, não? Ah, que delícia! Pessoas que vai se alegrar com a vitória do Flávio, mas tem muita gente que não vai se alegrar muito caso isso aconteça, além dos traficantes e dos bandidos, né? Vejam, por exemplo, o que a Veja está noticiando acerca desse tema. Eu postei nas minhas redes sociais nesses dias. A preocupação da cúpula militar do governo diante do risco de Flávio Bolsonaro derrotar o Lula. Segundo a Veja, a preocupação é que em um eventual governo Flávio Bolsonaro fosse retomado o loteamento do governo federal pelos militares. E eu não acho muito provável que isso aconteça, ou seja, acho extremamente improvável, que eu quero dizer que tenho certeza que isso não acontecerá, depois de tudo que a gente viu em 2022. Agora, o que eu dou razão aqui? Se eu fosse do alto comando das Forças Armadas, eu teria muito motivo, alto comando do Exército, alto comando das outras forças, eu teria muito motivo para me preocupar caso o Flávio Bolsonaro fosse eleito, sabia? Ah, eu estaria com o cu na mão. Eu estaria. E aqui a gente precisa de um pouco de contexto. Eu queria ir um pouco mais a fundo com vocês sobre a realidade das Forças Armadas. Eu digo isso porque é um assunto que me é caro. Eu me lembro quando eu estava no ar em 2022, eu vi as pessoas, né, os brasileiros de bem, pessoas de bem, com cartazes por todo o Brasil. Galera, deixa o seu like, se inscreva no canal. Na frente dos quartéis, né, pedindo isso, SOS Forças Armadas. E na época, eu lembro que eu disse que isso me trazia sentimentos contraditórios, bittersweet, como a gente diz em inglês. Primeiro, porque o meu avô foi a pessoa que liderou a redemocratização do Brasil, que pacificou o país e encerrou um regime militar que deveria ter acabado antes, inclusive. E essa transição pacífica em direção à liberdade durou de 1985 até 2019, digamos assim. Não que ele não tenha avisado que ia dar problema, né? Ela tem a frase dele sobre o PT famosa. Se vocês querem, então eu vou reconhecer esse sindicato, mas não se esqueçam que um dia esse partido chegará ao poder e lá estando tudo fará para instituir o comunismo. Nesse dia vocês vão querer tirá-lo de lá, e para tirá-lo de lá será o custo de muito sangue brasileiro. Essa profecia, né, se realiza inclusive todos os anos, com dezenas de milhares de homicídios no Brasil, até por conta desse narco-regime, né, que a gente estava falando agora há pouco. Pensando nessas coisas, quando eu vejo as pessoas pedindo SOS Forças Armadas, eu digo que em um certo sentido me dá uma tristeza, porque é o legado do meu avô sendo desprezado. Mas eu entendi, ao mesmo tempo, a frustração da população. A população entendia que existia um papel, existe, na verdade, um papel constitucional das Forças Armadas de retomar a normalidade democrática do país, através do famoso artigo 142, e um sentimento de que as Forças Armadas eram as únicas instituições no Brasil que ainda não havia se corrompido. Era a reserva da moral da nação. A razão disso é que quando as pessoas olhavam para as Forças Armadas, o que elas imaginavam é que lá estivessem os sucessores do Castelo Branco, do Médici, do Geisel, do Costa e Silva, do Figueiredo. Patriotas, né, honestos. Gente que nunca roubou, gente que nunca teve apego ao poder, que terminou seu mandato e saiu. Gente que tinha o Brasil em primeiro lugar. Brasil em primeiro lugar. Gente que, de fato, né, Brasil acima de tudo. O que eles imaginavam quando eles pensaram em Forças Armadas era nisso aqui, ó. Político. O senhor saiu do quartel e entrou no mundo político. Isso foi um choque para o senhor? Foi porque eu pensei que eu pudesse agir fora do quartel como eu agia dentro do quartel. Aí é que eu me dei mal.
A massa era completamente diferente. A gente com que eu ia lidar era completamente diferente. O tipo de reação. No quartel só se falava em cumprir dever, em bandeira, defender o Estado, viva a pátria. Era o dia inteiro isso. E aqui fora só via interesse particular. A última coisa que eu ouvia falar era em Brasil. A ponto de eu perguntar uma vez a um determinado político: e o Brasil? Essa hora, presidente. Essa é a imagem que a população tinha. Diz que nos quartéis, você não reconheceu o meu avô dando uma entrevista ao Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia é bem novinho. Provavelmente com a minha idade, mais ou menos. E as pessoas imaginavam que nos quartéis, até 2022, pensavam que nos quartéis tinham pessoas que pensavam na pátria, no país, no Brasil em primeiro lugar. E aí é natural você pensar, ora, se nos quartéis existem pessoas assim, no alto comando do Exército, no topo das Forças Armadas, os melhores dessas pessoas estão lá. E é desconhecimento. Eles não tinham ideia de que a corrupção tinha chegado às Forças Armadas e o alto comando das forças era podre. E eu já falei aqui longamente sobre o quão perverso é o sistema de promoção ao generalato das Forças Armadas. Isso é algo que precisa ser revisto, e se Deus quiser vai ser revisto no governo Flávio Bolsonaro. Aproveitar que agora os milicos estão de joelho, estão fracos, eles vão gritar e ninguém vai ouvir. O alto comando do Exército hoje é um lixo de burocratas carreiristas, muitas vezes corruptos. Eu denunciei isso no final de 2022, dei nome aos bois naquela Constituição. E o que aconteceu? Um foi nomeado comandante do Exército, o outro foi para a Polpex, receber salário de centenas de milhares de reais, o outro foi ser não sei o quê, o outro foi para a Espanha. E muita gente ficou chateado comigo, porque eu dizia que o caminho não era aquele, que o caminho não era as Forças Armadas, que não adiantava. Mas eu acho que hoje ninguém mais, em sã consciência, pediria socorro às Forças Armadas. De vez em quando vem um distraído, doido. Outro dia, eu tô tomando um café da manhã, não doido não, era um senhor até muito bonzinho, veio me perguntar: Paulo, e as Forças Armadas? Eu falo: filho, Forças Armadas a essa altura, 2026. Eu espero que as notícias como essa que saíram nos últimos dias, mostrem o tamanho do buraco e o quão certo eu estava em falar o que eu disse sobre o alto comando. Vejam, eu estou me referindo à reportagem da Folha de São Paulo, assinada pelos Vinícius Sassini e pela Thaís Oliveira, cujo título é: Exército credenciou o Master para empréstimos consignados e repassou 39 milhões ao banco em um ano. O Exército credenciou, está aqui a reportagem, o Exército credenciou o Banco Master para operações de empréstimo consignados a militares da ativa e da reserva e em pouco mais de um ano, repassou 39 milhões à instituição que pertencia a Daniel Vorcaro. O valor é referente aos descontos nos contra-cheques ocorridos em razão do crédito concedido pelo banco. Na menção às transferências de recursos feitas pelo Exército ao Master, entre agosto de 2024 e outubro de 2025, o relatório aponta duas possibilidades de irregularidades por parte do banco no que diz respeito ao destino do dinheiro, o que justificou o alerta e o registro do caso no RIF. Uma delas é o recebimento dos repasses com débito imediato dos valores pelo Master, o que pode indicar transações suspeitas e burla do Galera, deixa o seu like, se inscreva no canal. A outra é a concentração dos recursos que foram enviados para uma mesma titularidade pelo Banco de Vorcaro, conforme o relatório do COAF. No segundo caso, esse tipo de movimentação dificulta a identificação de outros beneficiários segundo o RIF. Conforme o portal de transparência, prestem atenção nisso, o Master recebeu do Exército, como contrapartida aos empréstimos consignados a militares, 36,1 milhões de reais em 2023
37,6 milhões em 2024 e 23 milhões em 2025. Então não foram 30 e poucos milhões, foi 30 e pouco, mais 37, mais 23. Faz a conta aí, dá uns 100 milhões. O RIF menciona a existência de contrato similar com a aeronáutica, mas não descreve os valores das transações financeiras entre a Força e o Banco do Vorcaro. A Folha questionou a aeronáutica sobre os valores movimentados, mas a Força não forneceu essa informação. Claro, filho feio, sempre digo, não tem pai. E agora todo mundo que teve envolvimento com o Banco Master vai fazer de conta que estava tudo certo. E você pode acreditar ou não que é muita coincidência. Vocês lembram, por exemplo, eu lembro, do comandante do Exército, general Tomás Frajola, que tinha encontros frequentes com Alexandre de Moraes? Vocês lembram disso, não? Sim, o mesmo Alexandre de Moraes que por sua... Cadê? Não tá a reportagem da Bela Megali para botar na tela? Ah, tá. Aí, sou eu que estou dizendo, não, desses encontros frequentes. As frequentes conversas entre Moraes e o comandante do Exército. É o mesmo Alexandre de Moraes, esse que tinha encontros frequentes com o Daniel Vorcaro, inclusive na casa dele. Alexandre é engraçado, né? Ele frequenta a casa do comandante do Exército, frequenta a casa do Vorcaro, e aí o comandante do Exército faz contrato com o Vorcaro, e a mulher do Alexandre faz contrato também com o Vorcaro, mas recebendo dinheiro. Tem PowerPoint? Eu pedi para André Sade um PowerPoint. Vai ver esse credenciamento aí, que rendeu uns 100 milhões de reais. É coincidência, né, pelo general Frajola. Mas é por essas coisas que eu digo que eu quero ser ministro da Defesa. Eu não voltaria ao Brasil para fazer parte do governo Flávio, já falei isso. Não tenho interesse de retornar ao Brasil para morar no Brasil. Nada contra o governo Flávio, acho que vai ser composto de gente maravilhosa. Só que eu não tenho interesse em voltar a viver no Brasil. Tenho interesse em visitar o Brasil, voltar a viver não. Mas eu já disse e pedi ao Flávio várias vezes, ele está ciente da minha demanda, de ser ministro da Defesa por 15 dias. Eu já quero ser ministro da Defesa do dia 5 ou dia 20. Só para acertar uma coisa aí, rapidinho. Rapidinho. Aliás, se vocês concordam, quando encontrarem, falem para o Flávio. Flávio, queremos Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Eu vou iniciar essa campanha aqui. Por quê? Porque responsabilização é que faz as instituições funcionarem. Por isso que eu digo, é muito bom que o alto comando tenha medo. É bom. Eu falo aqui alto comando, tá? Só para deixar claro, porque os generais morrem de medo do governo Flávio. Mas os coronéis para baixo vão adorar a bagunça que a gente vai fazer. Imagina o que não pode ser feito, o que não pode ser descoberto. Então eu acho, sim, que os comandantes, o alto comando estejam preocupados mesmo. Estejam preocupados. Estejam, principalmente se eu virar ministro da Defesa. Vamos ver se... Agora que a gente já sabe que vocês são os frouxos, agora a gente vai deitar e rolar em cima de vocês. Agora é deitar.